Então, muito bom dia a todos. Coube a mim o privilégio de fazer uma rápida apresentação da professora Silvânia Maria Marquezine. Não é um privilégio novo, eu tenho que confessar, trata-se de prerrogativa apenas renovada, que remonta ao meu tempo de menina. Se estivéssemos em um processo judicial, certamente eu deveria me considerar suspeita ou impedida, tais os laços que nos unem de consanguinidade, inclusive, e afeição. A professora Silvânia é a melhor amiga da minha infância, é minha prima querida. Por sorte, seu currículo Lattes é suficientemente isento, objetivo e friamente imparcial para historiar a sua trajetória profissional. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, também bacharelou-se em Psicologia pela Universidade Tuiuti, obtendo especialização e mestrado em Psicanálise pela mesma universidade. Seu doutorado em Psicologia deu-se pela Universidade de Nice, Sophia Antipolis, na França, com menção très honorable, laureada com louvor e honra pela banca examinadora. Nas palavras do Dr. Carlos Eduardo Zaina, digno pai da nossa desembargadora Ana Carolina, trata-se de jurista destemida ao defender tema complexo e no idioma francês. Pesquisadora transdisciplinar entre direito e psicanálise e teoria lacaniana dos discursos, com ênfase em psicanálise, atua principalmente nos seguintes temas: ética, transdisciplinariedade, terceiro oculto, subjetividade jurídica e psicanalítica, cidadania, homoparentalidade, direitos relativos ao início e ao fim da vida humana. Os inúmeros artigos e conferências nos idiomas francês e português dão testemunho de sua vasta produção acadêmica e científica, notadamente na interface transdisciplinar entre direito, psicanálise e bioética. Este terceiro fórum coincide com o lançamento de seu novo livro pela editora LTR, que trata do mesmo objeto da palestra com que nos brinda nesta manhã de sexta-feira, intitulada O Direito de Ter Crianças Fora da Sexualidade. Então, eu anuncio de imediato a palavra da nossa ilustre convidada. Muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer esta oportunidade de ministrar novamente neste Areópago do Tribunal do Trabalho, e também a oportunidade que a doutora Ana Carolina Zaina me estimulou muito a lançar esse mais recente livro também no Brasil, porque esse livro que eu estou lançando hoje, com muita honra aqui dentro do tribunal, já está publicado também na França. Ele é dedicado às crianças criadas em laboratório e às crianças disponíveis à adoção. Eu me sinto honrada pela plateia, vejo amigos aí que me acompanham desde o início da minha derivada do direito em direção à área psi, e então gostaria de realmente agradecer essa oportunidade na pessoa de uma grande amiga, a doutora Ana Carolina Zaina, vice-presidente atualmente do tribunal, e da escola judicial também, na qual eu já apresentei alguns trabalhos, e claro que especialmente a minha prima, doutora Rosalie Bacila Batista, que também já foi presidente deste tribunal e que nos honra, toda a família, com a sua seriedade, temperança e sempre uma magistrada exemplar. Eu prefiro falar lá porque vou apresentar a... Então, primeiramente, eu gostaria de explicar, justificar um pouco a imagem da capa do livro, porque eu escolhi Ísis, Horus e Osíris para a capa do livro, porque hoje ela é utilizada pelos geneticistas como símbolo egípcio da procriação de genética, né?
é o símbolo na história grega da mulher que foi fertilizada pelo pênis do marido morto, né? O corpo do irmão, Osíris, que depois se torna o pai dos filhos que ela gerou, ela o encontrou decapitado, todo recortado, dentro das águas do rio Nilo, onde ela junta os pedaços do corpo e não encontra o órgão genital. Então, ela constrói um órgão genital em barro, sopra a vida e consegue ter filhos do irmão falecido, que foi morto por um irmão também. Eu só queria aqui um auxílio, como é que eu consigo passar o slide? Bem, por que estamos a discutir num fórum de sustentabilidade, cidadania e justiça, a emergência de um novo direito a ter crianças fora da sexualidade? Eu diria inicialmente que a construção do direito como escala institucional e normativa, ela depende de certa previsibilidade dos fatos e do estabelecimento de rédeas éticas e práticas para organizar os destinos da humanidade, não somente no aspecto ambiental, material, né? Mas também subjetivo. Vivemos num tempo de liberalismo com riscos catastróficos de destruição dos objetos materiais e imateriais, seja o planeta, seja o próximo, seja a cultura, seja a linguagem. Precisamos então refletir como salvar o planeta e a humanidade como ser de linguagem. Trata-se de uma discussão ecológica e antropológica. Há uma crise ambiental e civilizatória que a acompanha, cujas causas ainda não são identificadas. Tanto que agradeço à doutora Graciele, que bem me introduziu aí, falando da questão de que o direito precisa pensar na questão civilizatória e aonde vai colocar os limites de todas essas práticas. No tocante à procriação humana, verifica-se que as profundas mutações sociais que estão sendo estimuladas pelo desenvolvimento da tecnologia transformam a noção de família para as futuras gerações. A procriação medicalmente assistida separa o sexual da procriação e força o direito a mudar a noção de filiação e parentesco, saindo da genealogia baseada nos dois sexos naturais e nas referências geracionais. Desembocamos, então, nas questões da continuidade da espécie, da transformação da linguagem e, obrigatoriamente, na questão da adoção de crianças. Resta, então, ao mundo jurídico saber como o direito, tomado como instância simbólica, a qual influencia sobre o superego, tanto coletivo como individual, vai transmitir o ponto de negatividade fundante da lei. O que é isso? O interdito, que é a função básica, fundamental do sistema do direito enquanto instância linguística, enquanto instância organizadora da vida na sociedade. Isto é, sobre qual ponto de interdição ética e racional se fundará o próprio direito tomado como sistema repartidor de gozos toleráveis na sociedade.
Isto sob o risco do próprio direito perder seu poder metafórico instituinte. É a função básica do direito, é a redistribuição dos gozos na vida social. Esse trabalho se faz culturalmente na sociedade e o direito, como dizem, vem depois, ou vem antes, ou vem junto, organizando e estabelecendo leis. Aqui eu estou falando no direito não só como direito positivo, estou falando no direito e não só como ciência jurídica atual, moderna. Estou falando no direito enquanto construção de escala institucional desde dos tempos da pré-história da humanidade. Neste movimento coletivo, inédito, indaga-se então qual será o interesse geral da sociedade humana em instituir uma nova norma de filiação e parentesco que atingirá a todos e a todas, fundada na indiferença sexual e de gerações e na ausência de sexualidade. E se existe um novo direito a ter ou a fabricar crianças. Eu vou trazer aqui um pouco do direito comparado, falando da França, da Alemanha, um pouco do que está acontecendo na Europa, porque eu estou morando lá há 8 anos, então gostaria de trazer o que se passa lá, diferentemente do Brasil. Na França, apesar da nova lei 2013-404 ter aberto a possibilidade de casamento para as pessoas do mesmo sexo, mesmo a contrassenso da grande maioria da população tradicionalista, ainda não é permitido, em tais casos, a procriação humana assistida. Porque a França exige diagnóstico constatado de esterilidade, o que não é o caso das práticas homossexuais. Igualmente, o recurso à gestação substitutiva, vulgarmente falado no Brasil, mãe de aluguel, esse recurso é estritamente proibido mesmo para casais heterossexuais franceses, caracterizando um delito passível de prisão e de multa. Existe um projeto de lei sério, de muita discussão no âmbito jurídico francês, prevendo tipo penal, buscando evitar a mercantilização, a objetalização do ser humano, do corpo humano. Neste tema, o caso mais paradigmático na França é o caso da família Menesson. A família Menesson trata-se de um casal heterossexual que fez a procriação médica assistida através de mãe substitutiva nos Estados Unidos, porque na França é proibido, mesmo para os heterossexuais, como já dissemos. E no ano 2000 nasceram as gêmeas Menesson, da inseminação de um óvulo da Madame Menesson, da senhora Menesson, com o óvulo de uma amiga do casal e com o esperma do senhor Menesson. E nos Estados Unidos, esse embrião foi portado por uma mãe de aluguel de ventre californiana. As meninas nasceram, elas são chamadas de fantasmas da República, porque até agora estão com 15 anos, elas ainda não obtiveram o registro no Estado Civil e nem o reconhecimento da filiação, porque a França, o direito francês discute, tem dúvidas quem é a mãe das duas crianças. Se a amiga do casal que doou o óvulo, se a mãe substitutiva portadora, ou se a mãe que cria, a mãe de intenção, que é a senhora Menesson. O que o atual governo francês de François Hollande
é um governo do Partido Socialista, um governo de esquerda, e foi baixada uma circular pela ministra da Justiça, Madame Toubira, determinando ao Poder Judiciário, através de circular, de registrar, de conceder pelo menos a nacionalidade para 4 casos paradigmáticos, como da família Menesson, porque essas crianças têm problemas com os documentos na escola, têm, enfim, problemas de direitos previdenciários, problemas de sucessão na França, vão ter a hora que tiverem direito hereditário, enfim, tem uma consequência enorme, todas essas questões de genealogia. Os juristas mais conservadores não aceitam a determinação de uma solução para a questão de estado civil de pessoa através de circular. Eles são muito diferentes do que a justiça brasileira, do que está acontecendo no Brasil, onde as corregedorias do Poder Judiciário determinam o registro de crianças nascidas de procriação assistida, agora, mesmo sem a exigência de toda a documentação e de toda a averiguação pelo Ministério Público das condições em que foram criadas as crianças em laboratório e das condições dos casais homoafetivos. Eles citam, criticando com muito tradicionalismo, com muito rigor judiciário, fundamentados em princípios de direito, os exemplos daqueles que não podem pagar uma gestante substitutiva no exterior, porque os franceses, a mulher francesa não aluga útero, né? Eles vão alugar útero em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Citam também a fragilidade das crianças a nascer, porque está se fabricando um ser e esse ser vai ter questões sobre a razão de viver, por que é que vieram para a vida. Enfim, eu me lembro, quando era adolescente, que brigava com os pais, eu discutia, eu dizia por que me puseram no mundo, não pedi para nascer. Então a questão da razão de viver está ligada à questão da procriação. Eles citam também a fragilidade das próprias mães portadoras, né? As mães de aluguel, que geralmente estão na África, na Índia, na Tailândia, nos países asiáticos e mesmo no Brasil e no México, e criticam tudo isso porque tem restado muitas crianças que foram inseminadas em mãe portadora e que depois, por nascimento, com doença, com síndrome de Down, ou enfim, porque o casal homossexual ou heterossexual rompeu a relação de casamento, não voltam buscar nesses países a criança que foi inseminada. Então, a questão é realmente complexa. O caso mais paradigmático é de Gami, que é uma jovem portadora de síndrome de Down, nascida de gestação substitutiva, de mãe de aluguel. Na França chama-se GPA, Gestation par autrui, é uma gestação por outra mulher. Chama-se mãe portadora, aquela que carrega a criança no ventre, mas não é a mãe de sangue, a mãe genética. Ela foi abandonada, já é grande, ela foi abandonada na Tailândia porque o casal não quis mais. Então, o direito precisa pensar aonde vai colocar a interdição, eticamente, para proteger esses novos escravagismos que estão surgindo na humanidade e que nós não temos consciência, porque no Brasil, principalmente, existe um discurso politicamente correto de defendermos ou de aceitarmos as modernidades, as mudanças das novas modalidades de família, só que as questões das novas modalidades de família, juntamente estimuladas pela procriação médica, elas têm consequências que nós ainda não conseguimos prever.
Esses juristas, então, conservadores, afirmam que a livre escolha, que é um argumento jurídico, a livre escolha do objeto, a livre escolha do que vai fazer com o corpo, a livre escolha do objeto sexual, a livre escolha do objeto de relações íntimas, e o consentimento informado, que é um documento jurídico, ele não pode permitir algo antijurídico, que seria a objetalização e a mercantilização do corpo humano. Eles entendem que nesse delito, isso deve ser constituído em delito contra a espécie humana, assim como a eugenia. Neste aspecto, as discussões são profundas com relação ao controle de genes e de gametas pelos Estados Unidos, ao monopólio, e a venda dos espermas e dos óvulos que estão sendo exportados para todos os continentes. Tem filhos do mesmo esperma e com os mesmos óvulos da mesma mulher em todos os continentes. Os juristas liberais, porque aqui nós estamos não para discutir nem a favor nem contra, eu gostaria que ficasse bem compreendido que se trata de uma pesquisa científica sobre o assunto de mais de 20 anos, né? Este livro é o resultado de 4 anos de pesquisa rigorosa em doutorado, então difícil de construir esse discurso e de transmitir, porque são questões de discurso jurídico, são questões de discurso psicanalítico, são questões antropológicas complicadas para quem não tem a formação fundamental para acompanhar. Então, os juristas liberais franceses defendem o reconhecimento legal dessas crianças nascidas de técnicas médicas com base na Convenção de Nova York, de 1989, a qual consagra como princípio maior o interesse superior da criança. A Corte Europeia dos Direitos Humanos faz referência a este princípio, porém deixando larga margem de manobra aos Estados-membros da Comunidade Europeia, de proibir ou não a gestação substitutiva, a GPA, a mãe de aluguel. O que eles se limitam a dizer é que a Comunidade Europeia, a Corte Europeia, pede aos Estados-membros que respeitem o interesse superior da criança e a vida privada da criança. Então, aí, nós entramos na questão da separação entre o direito privado e o direito público. Até onde o Estado pode interferir nas questões íntimas e privadas do cidadão. E até onde ele, não interferindo, as questões íntimas e privadas interferem na vida social. Eu colocaria aqui, para sintetizar e deixar uma questão para quem se interessar pelo tema, pelo tema do direito da criança. Qual, então, seria o interesse superior da criança? Conhecer ou não a mãe portadora, ou ainda os genitores doadores de esperma e de óvulo? Porque muitos juristas liberais estão dizendo que a criança não tem interesse em conhecer a mãe originária. Isso vale para todas as crianças adotivas, mesmo que não tenham passado para a procriação. Será que as crianças adotivas conseguem excluir da sua vida, do seu psiquismo, totalmente a questão da sua origem genética, né? Porque elas trazem consigo toda uma riqueza genética, espiritual, enfim, antropológica da sua descendência genética. Então, é uma questão de até onde é a genética, nós temos que valorizar e seguir sempre as demonstrações genéticas, ou nós temos que também considerar as questões
da construção da linguagem, da subjetividade, das transmissões das nossas razões de origem e de viver, né? Porque para aqueles que são filhos originais, de pais originariamente genéticos e que nos transmitiram as 40 gerações, como disse a desembargadora Ana Carolina, tem 40 gerações aí atrás que nos sustentam. Como é que fica essa questão para aquele que veio do nada numa criação, num teatro cirurgical, né? Eu questiono se nós, eu tendo vindo da área jurídica, se os juízes, se os jurisconsultos, se os promotores teriam ou têm já base suficiente, ou teriam que ter humildade para buscar outros conhecimentos para poder questionar o que é o interesse superior da criança. Porque todas as questões do direito da criança estão sendo analisadas a partir dos interesses dos adultos, ou pelo menos de como o adulto pensa a questão, ou aquilo que falta para o adulto, né? Porque não são todos os homossexuais que demandam ter crianças. É uma minoria homoafetiva que demanda a procriação, a homoparentalidade. Alguns dizem que essa demanda é pelo álibi do direito da criança, né? Na mesma linha de pensamento, na França, a França não permite o suicídio assistido medicalmente, como um novo direito a morrer. Por que eu falo isso? Porque a questão dos direitos de vida e dos direitos de morte é uma questão muito nova. Na época que eu estudei Direito aqui na Faculdade Federal, com 17, 20 anos, nunca se falou em direito à vida ou à morte, né? Direito a morrer é uma coisa onde não há Deus no raciocínio e que o ser humano é dono do próprio corpo. Eu digo que a questão da homossexualidade está intrincada à questão do suicídio assistido, porque temos um outro caso paradigmático que aconteceu em outubro de 2013, na Bélgica, que já autoriza o suicídio assistido, inclusive para menores de idade, desde que a criança tenha capacidade de discernimento. Foi autorizado o suicídio de Nancy, que havia se transformado em Natan, porque ela dizia que os pais queriam que ela fosse homem, que ela tinha 2 irmãos homens, que nunca enxergaram ela como mulher, que ela vivia conflituada psiquicamente num corpo de mulher, mas que ela se sentia homem. Ela fez um tratamento hormonal, transformou-se, extirpou os seios e fez a ablação do órgão. Aliás, no caso dela, ela construiu o órgão masculino, desculpe. E o problema foi que, quando ela se viu no novo corpo masculino, ela se transformou, realmente ficou um homem interessante, bonito. A gente não diria que não era um homem, né? Ou pelo menos que não tivesse nascido com o corpo de homem, né? Com a questão da diferença sexual anatômica. Ela não suportou o novo corpo. Então, até onde a medicina, as técnicas medicais e o direito vão compreender esta questão psicológica, esta angústia profunda, que é a questão da identificação. Porque a questão da identificação da criança, ela é profunda e inconsciente e se conclui aos 4 anos de idade. Então, mesmo o nosso superego adulto, que já tem uma definição de identificação masculina ou feminina, ele tem uma plasticidade,
Mas a criança tem uma condição de superego muito mais pura, muito mais... a matéria-prima ainda está ali in natura, né? E mesmo que a pessoa transforme-se com as cirurgias, ela não consegue adquirir a identidade com o novo corpo, porque a construção da identidade tem a ver com a imagem do corpo no espelho. E Nancy, que se transformou Natan, não suportou se olhar no espelho e mesmo não conseguiu mais se relacionar homossexualmente com mulheres. Quando ela se viu num corpo masculino, ela passou a ser homossexual masculina, né? Ela precisou passar a ter relações homossexuais com homens, né? Então é uma coisa extremamente complexa. Face ao risco da desumanização, desenvolve-se profundas reflexões médicas, jurídicas, bioéticas, nesses novos tempos em que a medicalização dos corpos se impõe para o nascer, o viver e o morrer. As crianças estão nascendo em laboratório, as pessoas adultas estão se submetendo a plásticas, e as pessoas angustiadas se submetendo e abandonadas pela família, geralmente, muito depressivas e muito solitárias na Europa, estão optando, sim, e convencidas do suicídio assistido. É nesse complexo contexto sociojurídico dos novos direitos de início e de fim de vida que surge a homoparentalidade, como uma das modalidades de família, convivialidades íntimas que vêm sendo denominadas na Europa de novas socialidades. Não se diz novas famílias, se diz novas socialidades, porque muitas vezes elas são plurais. Hoje na Europa são famílias, são socialidades, às vezes com 3 casais, morando junto ou não, e tendo crianças entre eles ou fabricando em laboratório. Então, eu vou falar primeiramente do direito face ao início da vida e vou procurar ser mais rápida para que a gente possa discutir ainda alguma coisa. A transdisciplinariedade entre a psicanálise e o direito amplia então a noção de sujeito, considerando-o no seu aspecto inconsciente, e amplia também a noção de lei, concebendo-a como instância simbólica psíquica. Demonstra a relação entre a lei jurídica e a lei do inconsciente, denominada pelos psicanalistas lacanianos de lei do nome do pai, ou lei da castração. Lógica complexa, triádica, que nós não teríamos tempo aqui de trabalhar, teria que ser um seminário, que se estrutura no sistema patriarcal, e basicamente nas representações das referências primeiras mãe, pai, criança. O sujeito regulamentado pelo direito, antes de ser um indivíduo cidadão, ele é efeito de linguagem e de discursos correntes na família e na sociedade. Para vir a ser humano e sociável, o ser natural interioriza inconscientemente leis constritivas pulsionais que moldam sua constituição subjetiva. É uma terminologia difícil de acompanhar, né? Mas Freud disse que o ser humano, uma vez que entrou na linguagem, não é constituído como qualquer animal de instintos. O instinto vinculado à letra, ele denominou de pulsão, e a humanidade toda dentro da linguagem não tem mais por instinto. Então a questão é se as novas subjetividades saírem da linguagem, se nós estaríamos voltando ao instinto. Essa questão ficaria aí para os psicanalistas. Esse processo se realiza segundo as identificações primárias e secundárias com mãe e pai, sucessivamente, e com os ideais sociais. A instância judiciária superegóica, herdeira do complexo de Édipo,
conclui-se em torno dos 4 primeiros anos de vida, processo designado Lei do Nome do Pai ou Complexo da Castração. O direito compreendido, então, como uma escala institucional que influi no inconsciente humano, estabelece as categorias civis de filiação, assim como os níveis de hierarquia das gerações com interdições edípicas. O direito, segundo Pierre Legendre, psicanalista e jurista francês, o direito, todo o sistema do direito, ele se origina da genealogia, né? É uma questão muito profunda filosófica. Tanto que basta olhar a Bíblia ou as tradições persas e orientais, toda a construção normativa, ela descreve filho de fulano, de ciclano, né? E é lá que se embasa a previdência social, o direito sucessório, enfim. Essas classificações não são puras construções convencionais e estranhas aos sexos. Eles são coerentes aos corpos reais macho-fêmea. O direito e toda essa estrutura genealógica não segue quando diz sexos, para se inscrever aqui no fórum, por exemplo. Sexo, o direito considera o sexo, não as sexualidades. Então, não é uma questão de decidirmos quantos sexos existem, né? Sexo físico existem 2, né? Homem e mulher. Sexualidades nós poderemos então abrir a discussão quantas, né? Quantos tipos de heterossexualidade, quantos tipos de homossexualidade, quantos tipos de perversão. Neste sistema universal do direito, o laço de filiação que une uma criança a seus pais é tido então como bilateral, compreensível numa lógica de procriação sexuada. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó, bisavô, bisavó. Parentesco, então, é um sistema simbólico de lugares. E, segundo os psicanalistas, o sistema simbólico, a interdição do incesto, não é proibir o incesto, é interditar o incesto a partir do lugar psíquico. O filho é interditado de se relacionar sexualmente com a mãe, não porque o direito proíbe ou o pai proíbe, porque internamente há uma interdição do incesto que vem desde os tempos antigos da humanidade, por um saber de preservação da espécie. E aí o direito incorpora esse saber, proibindo as relações até a 3ª geração. 3ª ou 4ª geração, agora não me recordo mais. O homem, então, segundo Pierre Legendre, que é o grande jurista psicanalista francês, vem ao mundo para assemelhar-se ao outro homem. Então, o ser humano é uma questão de assemelhar-se. Assemelhar-se a quem? Ou ao quê? A construção subjetiva não é somente reprodução de células. Ela depende da transmissão simbólica da linguagem e da reprodução do interdito. O interdito é uma palavra que o direito às vezes não usa muito, usa mais proibição, mas na verdade está se falando do ponto de limite ético. Ao tudo fazer, ao tudo gozar e ao tudo dispor. A humanização se faz então através de um trabalho cultural de interdição das pulsões inconscientes, infantis e da agressividade, com atos e linguagens coerentes. A fabricação do homem não é somente genética, ela é também ética. Ela é fundada no princípio especular. Coisa complexa é o ser humano. E linda, né? Porque o que é o princípio especular e o que nos faz diferente dos outros animais? Nós não somos bonomos, né? Os médicos pesquisam muito o macaco para dizer, para tentar entender a nossa condição. O princípio especular é um processo que depende de um arranjo que inscreve os traços de memória, enlaçando coisa, copo, imagem
a imagem do copo, o som, copo, e a palavra copo. Se eu disser em francês para vocês verre, não vem nada na cabeça se vocês não tiverem a língua francesa e todo um significante sobre o que é um copo. Para que serve o copo? Uma outra pessoa que não compreendesse iria utilizar o copo não para pôr água, iria pôr flores, o que é o significante. Então, os traços de memória não são traços cerebrais, são traços minêmicos, os psicanalistas dizem traço unário. São traços de significantes que se inscrevem no cérebro, nós não sabemos aonde, não é uma região orgânica palpável, e que se organiza num sistema de linguagem, segundo Saussure, que é inconsciente. Tem as suas diferenças gramaticais com as diferentes línguas, francesa, inglesa, enfim, japonesa, mas o sistema de linguagem é humano e é universal. Assim sendo, a subjetividade é efeito de discurso, do discurso corrente na família e na sociedade, a qual a sociedade funciona numa função de espelho, validando essas imagens. Então, segundo Pierre Legendre, no livro Deus no Espelho, que é um livro maravilhoso, profundo, às vezes até tão sublime que chega a ser incompreensível, ele afirma: a imagem é o dogma. E é com base nisso que ele já previa na década de 90 o que aconteceu com o Charlie Hebdo. Charlie Hebdo brincou com as caricaturas, com as caricaturas fundantes de imagens subjetivas e religiosas. Segundo item, vou passar mais rapidamente, a subjetividade como efeito de discurso e seus impasses, as suas dificuldades. O sujeito regulamentado pelo direito é um produto da relação entre significantes discursivos, por exemplo, pai e mãe, homem e mulher. O sujeito clivado entre esses significantes depende da castração da mãe. O que significa isso? Depende da incompletude do ser da mãe. Também do ser do pai, mas primeiramente da mãe. A mãe tem que ter uma carência no seu ser, a mãe não pode ser tão poderosa, ao ponto de que ela precisa admitir que ela não é completa, que ela precisou de um homem, que ela precisou de uma relação do sexo, de outro sexo, para poder ter um filho e se sentir também com uma certa felicidade. Num segundo momento, a estruturação da criança depende do efeito lógico de uma referência terceira, paterna, então, ao outro sexo diferente do da mãe. Então, a psicanálise e os psicanalistas aqui presentes poderiam discutir e trazer melhor para os juristas e ajudar a compreender quem é o sujeito de direito. A construção subjetiva e seus impasses não pode ser, então, concebida independente do lugar psíquico que o sujeito ocupa na sua família, instituição cujo operador é a filiação. A modificação das formas de aliança e de filiação influi, sim, sobre a subjetividade das crianças e sobre o modo como estas se representam os laços relacionais e a diferença sexual anatômica. Todo sujeito, homem ou mulher, segundo Freud, tem a conquistar a concordância entre sua identidade sexual psíquica e sua identidade sexual biológica, o que está se tornando cada vez mais difícil nesse processo civilizatório, nessas transformações. Tornar-se homem ou mulher exige um trabalho subjetivo de apropriação do sexo biológico. Enquanto não houver essa concordância, a pessoa fica lutando para se assumir ou lutando
para um dia, quem sabe, chegar a uma concordância entre o sexo físico e biológico. Neste processo, a metáfora paterna, internalizada através dos discursos, protege o sujeito contra os gozos mortíferos e fora de norma. Então é preciso, sim, o pai no seio da família. Cada sociedade organiza seus limites, então, aos gozos através da educação. Observa-se, porém, que a organização do coletivo mudou através da mundialização e do liberalismo. Nós não temos como, talvez nós estejamos discutindo se nós podemos conter um pouco o liberalismo das técnicas médicas, por exemplo. E a dominação da tecnologia, então, tem consequências sobre a relação humana. Estas novas coordenadas simbólicas mudam a concepção de identidade sexual, a qual agora é uma identidade de gênero. A identidade vem sendo definida muito mais pelos comportamentos do que pelo corpo real do sujeito. Nessas mutações civilizatórias, as novas subjetividades e suas patologias estão em relação aos discursos de estilo capitalista. Segundo Lacan, toda a estrutura discursiva que estruturou-se no percurso da humanidade até aqui, ela foi invertida por cortes capitalistas. E hoje o discurso capitalista comanda a nossa vida e a nossa intimidade. Esses discursos liberais, prometendo a felicidade, que infelizmente não existe, produzem a ilusão que podemos nos liberar da representação terceira, referente ao pai no processo identificatório. É uma ilusão, né? Nós dependemos do homem mesmo para fazermos uma produção independente, porque precisamos do esperma, né? Estas inversões discursivas, então, do discurso de estilo capitalista, elas produzem um imaginário de gozos plenos e de indiferença sexual. A genética pode fazer tudo como se tudo fosse possível, né? Mais ou menos como a doutora falou. Então vamos nos antecipar e vamos guardar, congelar o óvulo, enfim. Um terceiro ponto é a mudança simbólica face à procriação fora da sexualidade. Uma das coordenadas simbólicas fundamentais de humanização que mudou foi a separação do sexual da procriação humana, tendo consequências para as nossas relações. Na psicopatologia, isto resulta na recusa da morte, que aparece no rejuvenescimento moderno. Todo mundo quer ser jovem, né? E na recusa da diferença sexual, que aparece nas exigências de ter criança na demanda homoparental. Nessas mutações culturais, a referência paternal, que serviu durante muitos anos no sistema patriarcal como vetor de alteridade sexual, ela torna-se uma proteção menos eficiente ao modo como o sujeito acessa a linguagem e atravessa a adolescência para atingir a autonomia psíquica e a responsabilidade. Está tendo um número cada vez maior de autismo e que, segundo a psicanálise, ele não é só genético, ele é genotípico, né? Ele vem em decorrência, para muitos, do feminismo, da saída da mulher do seio familiar, da diminuição da função do homem na sociedade. Quarto item, o desejo de criança nas novas parentalidades. O que eu estou trazendo é o desejo de criança, não da criança. O desejo de ter criança, que é profundo, é visceral, né? Mas ele não é só genético. Ele depende da nossa dívida simbólica com o pai e com a mãe. O desejo de criança passa pela prova do luto da criança idealizada.
O desejo inconsciente depende da diferença sexual e da morte. Ele depende da função do pai, isto é, da referência simbólica ao outro sexo, a qual garante a passagem do biológico ao etimológico, que a doutora Ana Carolina estava trazendo da genética. Como chama? Epigenética. O psicanalista, recentíssimo livro na França do psicanalista Jean-Pierre Winter, que não tem tradução ainda, se chama Homoparenté, que não é a mesma coisa que homoparentalidade, a tradução seria homoparentes, né? Analisa a legitimidade do desejo nas novas parentalidades estimuladas pela procriação médica. Ele interroga as consequências de apagar a diferença dos sexos da filiação em legalizando a homoparentalidade. A introdução do termo parentalidade em substituição ao termo parentesco anuncia, segundo ele, um deslocamento de senso linguístico e nos leva a uma confusão de raciocínio. Ela, psiquicamente, é uma negação psíquica que aparece nos novos discursos de família. Uma das consequências é a mudança da noção do Estado Civil no campo do direito e dos critérios de identificação das pessoas físicas no campo do direito, né? A pessoa física identificada como CPF, RG, enfim, alguns registros notariais, né? Então, as consequências de todas essas transformações terão que ser, se nós queremos, se o direito se dispõe a resolver, ou se ele se dispõe a deixar que aconteça e gerir as consequências, né? Das questões relativas ao estado de pessoa, as questões relativas à família e ao direito da criança, as mais acrobáticas são ligadas aos casos de cirurgia de redefinição de sexo. Vejam que não é uma questão de ser contrária. A medicina propôs para tentar resolver a questão da angústia identificatória a cirurgia de redefinição de sexo. Só que, como eu dei o exemplo, depois a pessoa tem dificuldades de se identificar ao novo sexo, e o caso mais paradigmático trabalhado entre os juristas é o primeiro caso no Canadá, em que um pai de família pediu ao judiciário autorização para a redefinição de sexo, porque nos outros países evoluídos precisa sim de autorização judicial, e depois de ter feito a redefinição de sexo, ele veio ao judiciário canadense pedindo a retificação do estado civil, passou a ter nome de mulher, sexo feminino, e depois ele pediu ao judiciário, é um esforço imenso o judiciário resolver todas essas questões, ele pediu para retirar o nome de pai, o nome de família e a função paterna do registro dos filhos, dos 3 filhos. E pediu para continuar casado com a esposa, daí enquanto mulher. Então, Jean-Pierre Winter diz que as consequências do apagamento dos traços identificatórios, tanto no psiquismo quanto para as questões jurídicas, são imprevisíveis. Inclusive porque se nós apagamos totalmente o primeiro registro, essa pessoa deixa de existir, inclusive para responsabilidades criminais. Então lembramos que a sexualidade é um fato de representação e de linguagem. Assim sendo, a homoparentalidade tem efeitos sobre a subjetividade da criança, pois ela transforma a ordem geracional e remete em causa todos os interditos fundamentais de humanização. Precisamos então refletir se a realização de alguns fantasmas psíquicos por meio da tecnologia é um avanço igualitário e democrático suficiente para transformá-los em um desejo legítimo e legal. Essa é a questão para o direito, né? Se o fantasma psíquico, uma vez transformado em realidade pela tecnologia,
é suficiente para que isso seja legítimo e legal. Quinto item: existe ou não o direito a ter criança? A filiação e o parentesco têm sido, desde o início dos tempos, algo natural e cultural. Jamais existiu um direito a ter criança. Mesmo porque, a partir do momento em que esse direito for consagrado no meio jurídico, o Estado será obrigado a fornecer crianças. O argumento de violação do princípio constitucional da igualdade entre heterossexuais e homossexuais para a permissão da procriação médica é inapropriado juridicamente. Por quê? Porque para os casais heterossexuais, a procriação médica assistida é um paliativo a uma doença de esterilidade. Na França, ela não pode ser aplicada sem diagnóstico de esterilidade. O que a medicina está excluindo é a realidade da esterilidade, né? Eu, por exemplo, venho de um casamento em que houve uma esterilidade e que chegou um momento que nós tivemos que fazer o luto do ideal e partimos para a adoção, né? Então, a questão que precisa ser filosofada, digamos assim, é a questão da esterilidade. E se a procriação médica pode anular o real da esterilidade em todos os casos. Assim sendo, trata-se de mudar o sistema de parentesco para todos. É uma aposta numa sociedade submissa ao procriativo artificial, liberada do impossível do amor e do mistério que habita o abismo entre a vida e a morte. A legalização do casamento para homossexuais coloca então à luz as suas sexualidades e suas particularidades na relação da escolha e do objeto. A legitimidade da sexualidade heterossexual, ao contrário, graças à diferença dos sexos, a torna obrigatória em vista da procriação. A ausência dessas relações sexuais no matrimônio civil entre heterossexuais é causa de anulação e de divórcio. Então, qual será será que a legalização da união homossexual impõe a obrigação de suas sexualidades como dever conjugal? Tem muitos que dizem que isso é um preconceito, um moralismo com relação, por causa da igreja, por causa da origem ocidental judaico-cristã, mas não é só uma questão religiosa. Não é por acaso que a igreja legaliza e impõe a prática heterossexual no casamento, e se isso não se consuma, pode sim anular o casamento, porque o interesse geral da humanidade é a continuidade da espécie humana. Não é por uma questão de moralismo. Teve, com certeza, muita coisa moralista na tradição judaico-cristã, mas a questão primeira é a questão da continuidade da espécie. Então, será que a legalização desculpem repetir, a legalização da união homossexual impõe a obrigação de suas sexualidades como dever conjugal? Agora, é interesse da sociedade legalizar a prática homossexual? A gente pode não se incomodar, respeitar a prática homossexual, praticar a homossexualidade, enfim, está na moda. Os comportamentos homossexuais hoje estão na moda no mundo inteiro. Mas será que é interesse enquanto procriação, enquanto continuidade da espécie? Qual seria, então, a finalidade e o interesse geral para a humanidade? Estamos vivendo, então, uma subversão simbólica na linguagem, no discurso e na norma jurídica.
É o sistema normativo, enquanto norma fundamental, que vai mudar, que está mudando. Não sei se o direito tem condições de impedir isso, mas tem que refletir sobre os destinos da civilização. Na indiferença dos sexos, uma outra violência que a diferença entre pessoas aparece. Uma sociedade de mortos que não legitima mais a procriação humana através de um laço amoroso e carnal. Um fantasma de imortalidade física, de clonagem. Porém, é pouco provável que um ideal social não legitime mais a procriação natural como norma. Pouco provável, porque senão a espécie não continua. Ou vai continuar controlada pelo meio científico. É nisto que a questão da produção de novas gerações não pode ser separada do exercício da sexualidade. E que a união homossexual legitimada desemboca, assim, na questão da filiação. Então, se nós vamos conceder, estamos concedendo a adoção por homossexuais, nós temos que decidir no sistema jurídico como isso vai ser feito. Esta é a grande questão da bioética. A filiação fora da sexualidade resulta na adoção da criança, se queremos manter o sistema de parentesco sem ocultar os terceiros que participam dos novos projetos de família. Porque os terceiros estão sendo ocultados, os doadores de gene, as portadoras, enfim. Portanto, resta saber se a filiação deve continuar a inscrever cada um de nós, cada pessoa, na ordem de uma humanidade sexuada, ou se queremos romper com este modelo no qual se articulam a geração, a concepção, a diferença dos sexos e a diferença de gerações, segundo Sylviane Agacinski, filósofa formada por Lévi-Strauss. É a partir dessa tomada de posição social e jurídica também que poderemos orientar o enquadramento jurídico do laço de filiação e dos diferentes lugares que poderá ocupar cada protagonista das novas famílias. O direito terá que definir qual laço de filiação, qual nome e qual lugar ele reservará na lei jurídica ao terceiro participante desses projetos novos de família, o doador de gametas e a mãe de aluguel. Porque senão nós criamos novas minorias que são inadmissíveis, Na demanda de um direito a ter criança fora da sexualidade, as correntes de pensamentos jurídicos deverão fazer a escolha de organizar a genealogia, seja priorizando o laço da criança com suas origens primeiras, seguidas de um processo de adoção, isso é importante, ou dando prioridade desde o início ao laço da criança com os pais de intenção. O segundo modelo, que prioriza diretamente os pais de intenção, desde o início, ele tenta driblar a adoção. Ao meu ver, não é ético. Porque ele se apoia na ocultação das figuras dos terceiros e de suas funções nas relações sociojurídicas. No debate bioético, então, sobre o suposto direito a ter criança, trata-se de avaliar quem deverá ser privilegiado: os pais de intenção, ou os terceiros doadores de gameta, ou as gestantes substitutivas, ou a criança a nascer, ou a ser adotada, ou a sociedade e o interesse geral da sociedade de dar continuidade à espécie humana. A questão com relação ao direito da criança, então, é saber se podemos ou não privar a criança de sua filiação de origem. O fato de criar uma criança na dimensão de terceiro excluído, que seja o pai ou a mãe, que foi a condição para a sua concepção,
confronta a criança, segundo os psicanalistas, a um desenraizamento voluntário e legitimado pela lei jurídica. E esse tipo de negação pode ir até a foraclusão psíquica, ou seja, um autismo, uma psicose, enfim, os psicanalistas teriam muito a dizer, talvez no próximo seminário. A constituição e a reprodução subjetiva, na sequência das gerações, tem por denominador comum a colocação em obra, então, do interdito. Contudo, nesta inversão discursiva, o sistema do direito, como instância que reparte o gozo na sociedade, aparece muito mais a serviço do liberalismo que ao serviço dos interditos fundamentais de humanização. O direito está a serviço do liberalismo em vários setores, não só nesse. Por isso, a angústia de todos nós, né, aumenta num mundo onde tudo é possível, onde o direito não coloca mais o limite. A psicanálise aplicada à casuística do direito, em relação com a procriação humana e a adoção homoparental, demonstra que pode haver aí risco, sim, de desmetaforização. E, portanto, de saída do nível inconsciente da linguagem. A homossexualidade não pode ser erigida a uma identidade na classificação jurídica, porque em estatuto de pessoa, porque ela não é uma identidade, ela é mutável. Hoje eu posso me sentir mais homossexual, amanhã mais heterossexual, isso é instável, depende da construção e da interdição. O princípio da precaução, o princípio jurídico, então, da precaução, é indicado para fazer face aos riscos da mudança do sistema simbólico de parentesco e da filiação para todos os cidadãos. Esse sistema tem uma relação real com o outro sexo. Ou então nós vamos sair do sistema patriarcal, quem sabe voltar para dar uma passadinha, estamos dando uma passadinha no sistema matriarcal, e ao meu ver eu criei um termo que eu brinco que nós estamos indo para um sistema transarcal, onde os indivíduos e todos nós temos dificuldades com as nossas identidades. Então, a mudança normativa pode causar uma diminuição aos direitos da criança. Finalmente, num mundo onde o gozo ilimitado é erigido em imperativo categórico pelo discurso capitalista, nos resta forçar os espíritos e enfrentar os enigmas humanos. Eu agradeço a atenção. O tema realmente é palpitante, né? Mexe assim com todas as nossas expectativas de conhecimento a respeito, né, desses temas. É evidente aí a necessidade da transdisciplinariedade, né, o que o direito reconhece e não pergunta a psicanálise, né? Então, nós temos que realmente refletir e filosofar a respeito disso. Nós agradecemos. Eu até não sei se há possibilidade, não sei se há perguntas, algum questionamento. Sei que há uma questão de horário aqui, né? Então, eu pergunto à desembargadora Ana Carolina. Então, se houver. Pois é. Já tem uma senhora aqui que deseja fazer uma pergunta. Por favor, Delevaro. Muito bem. Sil, eu tenho uma perguntinha sobre a questão em que se coloca nessa situação a questão do amor. O maior argumento hoje é que existem crianças
problemas muito sérios com as crianças dentro da família e que o amor supera. Então, é isso que eu pergunto dentro de uma base científica, como você coloca o amor nessa história? Eu te agradeço colocar essa questão, porque hoje o debate sobre a adoção parental, ele está centrado e justificado na questão do amor. Em nome do amor está se legislando. Só que o amor, ele está muito próximo sempre do ódio e da indiferença. O amor nunca foi suficiente para fundar laços sociais e constituir uma comunidade em equilíbrio. É preciso, sim, o interdito e a norma jurídica. E o direito não pode temer estabelecer o interdito, né? O pai não pode temer suportar o interdito dos filhos e da interdição sexual na família, né? Isso está me fazendo lembrar uma coisa que realmente me assustou bastante, que a Comunidade Europeia, o Conselho de Ética, solicitou ao Conselho de Ética alemão, acredito que já faz quase um ano, num caso em que 2 irmãos foram criados separados, se não me engano, e depois se reencontraram e vivem juntos, né? Não são casados, mas vivem juntos, têm uma relação conjugal. Eles têm 3 filhos excepcionais e aí a Comunidade Europeia não sabia o que fazer com esse caso, por causa do direito das crianças, né? Por como interditar a relação edípica que pode aumentar o transtorno genético. E o Conselho de Ética alemão comunicou que o direito está separado da moral, que não compete ao direito determinar ou regrar interdições que seguem muito as concepções religiosas, enfim, morais, e que não cabe ao direito alemão interditar as relações incestuosas entre irmão e irmã, irmão e irmã, irmã e pais e filhos, mãe e filho, que a questão, enfim, edípica de interdição não é questão de direito. Então, nós ficamos, para finalizar, na questão do amor, né? Será que quando aparecer, se nós vamos passar a legislar tudo em nome do amor, será que quando aparecer para um juiz resolver uma questão onde há pedofilia, por exemplo, a discussão se encerrou? Como é que o juiz vai avaliar se amou pouco, amou mais ou menos, ou amou muito, né? Talvez amou muito, como Caligares falou ontem, de um amor perverso, que foram executados, estavam ali para serem executados e dizendo que era amor. Mas era uma relação muito mais pelo lado do gozo, do ódio, da perversão, do que pelo lado do amor, naquilo em que a gente ama quando a gente é carente. Quando algo na gente nos falta, a gente busca o outro, né? Agora, isso começou com as mulheres e com a reprodução independente, né? As mulheres não são tão independentes assim e nem deveriam ser. Ontem a doutora Ana Carolina, desembargadora Ana Carolina, falou o que é apoderar a mulher. Empoderamento. É uma meta do milênio pela ONU. Empoderar a mulher, eu deixaria essa questão para os psicanalistas debaterem, porque, ao meu ver, seria falicizar as mulheres, e nós, da geração que foi mais falicizada, né, nos transformamos mais obsessivas, menos histéricas. Nós sabemos o quanto isso custou
para a nossa felicidade, o nosso amor, as nossas relações íntimas, a sequência das nossas gerações. Então, fica aí, eu acho que não deveria ser uniformalizado, o que seja apoderar, porque apoderar numa sociedade onde a mulher está sofrendo uma castração real, física, é uma coisa. Agora, dizer, por exemplo, para as nossas gerações, ou para mim, para minha mãe, que nós precisamos nos apoderar. Eu me lembro que a minha mãe falava muito no Dia Internacional da Mulher, e acho que foi a última palestra, ela disse: minha filha, você que estuda tanto isso, estava no começo lá estudando psicanálise, ela disse: o que eu digo no Dia da Mulher, no dia 8 de março? Eu pensei, eu digo, o que eu vou dizer para minha mãe dizer, né? Eu disse: diga para elas darem um passinho atrás. Eu acho que é assim que eu penso hoje, quando eu vejo o resultado da minha vida, das nossas vidas, do quanto os nossos filhos sentem a nossa falta. Então, apenas porque já esgotado o nosso tempo, senão ficaríamos aqui indefinidamente, né, a perguntar e a ouvir. Nós agradecemos profundamente a disposição da professora Silvana em vir aqui compartilhar conosco esses conhecimentos, né, e nos deixar à vontade para nossas reflexões. Muito obrigada.